Olá, concurseiro! E aí, tudo bem? Voltamos! Voltamos para mais uma aula de morfologia. E diferentemente do que nós vimos há poucos momentos, né? E na aula passada aí, você aprendeu um pouquinho sobre o quê? Sobre a estrutura das palavras. Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre a formação das palavras. Como é que essas palavras elas são formadas, né? Eu já sei que elas possuem elementos mórficos, que é o que estrutura cada uma das palavras da nossa língua. Mas como é que essas palavras elas são formadas? Foi assim, do nada, que elas apareceram em nosso idioma, bum, formou-se uma palavra? Será que você nunca teve essa curiosidade em saber como as palavras na língua portuguesa elas são formadas? Pois bem, eu sou o professor Elias Anselmo e estou mais uma vez aqui nessa aula com você, para juntos construirmos aí uma história de sucesso, escrevermos uma história de sucesso de aprovações. E aí, no processo de formação de palavras, o que é que a gente tem? Vamos tentar primeiro entender, tá? De início, vamos entender que existem palavras no nosso idioma que são palavras chamadas de primitivas e palavras chamadas de derivadas. Pois é, tá? Então, todo mundo conhece que na formação das palavras, porque as palavras na língua portuguesa são formadas por processos como derivação e composição. Sim, eu sei. Mas há concursos, por exemplo, que perguntam, inclusive o seu pode perguntar, né? Como as palavras elas são formadas e como as palavras elas são, na verdade, aí estruturadas, vistas em um modo geral. Então, de um modo geral, as palavras elas podem ser chamadas de palavras primitivas, tá? E podem também ser chamadas de palavras derivadas. Então, normalmente, em nosso idioma, normalmente, tá? Basicamente, existirão palavras que são primitivas porque elas vêm de outras, não, porque elas realmente são palavras que vão originar outras palavras. E existem palavras no nosso idioma que são derivadas, que são as palavras que vêm de outras palavras. Por exemplo, a palavra pedra é uma palavra primitiva ou derivada? É uma palavra derivada. Ou será que é primitiva? Gente, está na cara que isso é uma palavra o quê? Primitiva. Por que primitiva? Porque de pedra eu posso extrair outras palavras. Pedregulho, pedrona, pedrinha, ok? Então, de pedra eu posso tirar outras palavras. Então, eu vou dizer que pedra vai ser uma palavra primitiva. Agora, as outras palavras que vêm de pedra, que trazem, né, o radical, o mesmo radical que se está inserido em pedra, vão ser palavras o quê? Palavras derivadas. Mas pedra é uma palavra primitiva. A mesma coisa acontece com a palavra casa. Da palavra casa, a gente viu na aula passada, que eu posso tirar de casa, eu posso tirar outras situações, tá? Outras palavras. Da palavra paz, eu posso tirar outras palavras, etc. E assim por diante. Então, todas as palavras que não vêm de nenhuma outra palavra são chamadas de palavras primitivas, porque são as palavras que vão originar outras palavras por aí fora, ok? Já as palavras que necessariamente são extraídas de palavras já existentes, tá? Nós vamos dizer que essas palavras são chamadas de palavras derivadas, ok? Então, por exemplo, de pedra eu posso tirar o quê? Pedrada, ok? De pedra eu posso tirar pedrada. Então, automaticamente, essa palavra pedrada deriva da palavra pedra. Então, logo vai ser uma palavra, ok, gente? Chamada de derivada. A palavra é ferreiro, ok? Da palavra ferreiro, a gente sabe que a gente tem a ideia de ferro. Ferreiro vem de ferro, ok? Então, ferreiro vem de ferro. Então, isso significa dizer que o quê? Que ferreiro é uma palavra derivada e não mais uma palavra primitiva, tá? Então, em linhas gerais, no nosso idioma, na língua portuguesa, as palavras ou elas são primitivas ou elas são derivadas. Mas existem processos que também se justificam não apenas pela derivação ou pela a ideia da primitividade. Tá? Existem outros processos que justificam o porquê e como as palavras elas acontecem no nosso idioma. Tá? Então, que é o que nós chamamos de palavras, né? O processo de formação de palavras. Eu também posso ter, a princípio, as palavras que são chamadas de simples. Tá? No nosso idioma, as palavras simples são aquelas palavras que têm apenas um radical, ok? Apresento apenas um único radical, então eu vou chamar de palavra simples. Por exemplo, a palavra cidade.
É uma palavra que tem mais de uma palavra aqui, duas palavras se uniram para formar uma nova palavra, ou é uma única palavra que existe aqui dentro desse radical? Gente, uma palavra só existe, não é isso? Então, é palavra primitiva. A palavra casa, como a gente já viu, além de ser uma palavra primitiva, é uma palavra simples também. Por que é uma palavra simples? Porque apenas um radical compõe essa palavra. A palavra pedra também, entre outras palavras, ou seja, etc, 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 etc. Bem? E existem também as palavras compostas, que são aquelas palavras que vêm com mais de uma palavra, tá? O que é que vão ser as palavras compostas? As palavras compostas, por sua vez, vão ser palavras que possuem, na verdade, mais de uma palavra, tá? Formando uma nova palavra. Então, essas palavras compostas é quando eu acrescento, eu tenho mais de um radical, ok? E esse mais de um radical forma uma nova palavra. Por exemplo, a palavra guarda-chuva. Olha aqui, ó. Guarda-chuva. Quantas palavras eu tenho aqui? Eu tenho a palavra guarda e tenho a palavra chuva. Se eu tenho dois vocábulos, isso significa dizer que os dois vocábulos se uniram e formaram uma nova palavra. Essa formação dessa nova palavra eu chamo de quê? De uma palavra composta, tá? Tranquilamente. A palavra pernilongo, ó, perna longa. Eu sei que aqui eu tenho duas palavras, que é perna longa, né? Pernilongo. E é uma palavra composta, tem dois vocábulos, por isso que, na verdade, é uma palavra composta. E a palavra pé de moleque, ô, saudade do São João, né, gente? Pé de moleque aí, que é sempre colocado na pauta das mesas juninas, né, para que a gente tenha aí um bom apetite e desde já nós possamos aí saborear esse pé de moleque. Mas olha, para falar essa palavra, eu uso três palavras: pé, de, que é a preposição, e moleque. Aí então eu tenho pé de moleque. Se eu tenho três vocábulos para designar uma palavra, o que é que eu tenho, gente? Eu tenho uma palavra composta. Então, na língua portuguesa, nós vamos dizer que, originalmente, de início, as palavras elas podem ser chamadas de palavras primitivas, palavras derivadas, palavras simples e palavras compostas, tá? Então, não caia nessa pegadinha de pensar que, não, só existe composição e derivação. Não. Composição e derivação são processos de formação de palavras. Os processos de formação de palavras é diferente de entender, né, de onde é que vem a palavra. Se é uma palavra primitiva ou se é uma palavra derivada, enfim. Eu preciso que você entenda a diferença entre primitiva, derivada, simples e composta. Tá bem? Então vamos lá. E aí, quando eu chego num processo de formação de palavras, tá, por mais que ela seja simples ou composta, ou primitiva ou derivada, eu vou dizer que existem duas formas muito macro em que as palavras na língua portuguesa elas são feitas, são criadas. Existe justamente aqui, ó, a derivação e existe a composição, tá bem? Então existem duas formas muito sólidas que a gente tem, tá? Vamos dizer, dois processos que são os mais cobrados nos concursos, nas questões, e assim por dentro, até porque, por exemplo, uma questão vai te perguntar, por exemplo, qual o processo de formação daquela palavra. Ele não vai querer saber, na verdade, muitas vezes, se a palavra é primitiva, derivada, simples ou composta, mas você precisa ter esse conhecimento, porque agora a gente precisa também entender como é que são formados esses processos aí, o que é que acontece nessa situação de formação de palavras. Nós vamos começar pelo processo de derivação. O que é que vai ser o processo de derivação? Como o próprio nome diz, são palavras o quê? Derivadas. E aí que são palavras, na verdade, que são feitas a partir de palavras já existentes. Então é como se houvesse uma palavra, essa palavra já foi formada, já estava lá estruturada, com seus elementos mórficos, mas a partir dessa palavra eu originei mais o quê? Mais outras palavras, ok? Ou seja, quando eu origino outras palavras, eu chamo de processo de derivação. Então, novas palavras sendo criadas a partir de palavras já existentes, ok? Então, nesse processo de derivação, galera, eu posso ter um processo de derivação chamado de prefixal, sufixal, parasintética, regressiva, imprópria, e o prefixal e sufixal ao mesmo tempo, tá? Que eu nem coloquei aqui, mas eu vou colocar aqui abaixo, tá? Perdão. Ó, que é o que a gente chama de prefixal
e sufixal simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, tá bem? É quando eu acrescento as duas coisas ali, tá? E aí vamos tentar entender um pouquinho como é que se dá essa derivação? É uma derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva, imprópria, tá bem? Então, ó, na derivação prefixal, é quando eu acrescento, na verdade, apenas o quê? Um prefixo. E tudo que eu acrescentar vai ser, sabe o verbo na língua portuguesa, né? O verbo que é a palavra que norteia tudo. Pois bem, se o verbo dentro de uma oração é aquela palavra que norteia todos os enunciados, aqui na formação das palavras, todos os morfemas, sejam eles prefixos ou sufixos, serão acrescentados ao radical. Então, o centro das atenções na ideia do que eu chamo de uma formação de palavras, o centro das atenções é o radical. Quem deve, na verdade, comandar a palavra é o radical, ok? Então, a derivação prefixal vai ser quando eu acrescento um prefixo a quem? Ao radical. Então, olha, vamos só, veja só. Desfazer. Na palavra desfazer, observe que o radical da palavra desfazer é fazer, tá? Ó, fazer é o radical. Mas, observem que essa nova palavra, desfazer, ela foi acrescentada com o acréscimo de quem? De um prefixo, que seria o des. E todo mundo sabe que algo que é des, né? Desnutrido. É uma pessoa que o quê? Não tem nutrientes, não está sendo nutrida, tá? Então, desmanchar, tá? Enfim, e aqui, ó, desfazer é o contrário de fazer. Mas essa ideia do contrário de fazer, eu só atribuo a partir do acréscimo de quem? De um prefixo, que seria o prefixo 10. Então, quando eu digo desfazer, eu estou trazendo uma nova palavra sendo acrescentada a partir de quem? De um prefixo, ok? Por isso que eu vou dizer que esta palavra, ela foi formada pelo processo de formação de palavras chamada de derivação prefixal, que é quando eu acrescentei apenas um prefixo a esta nova palavra. Já a palavra inútil, acontece a mesma coisa, gente, ó. O radical aqui da palavra é útil, ok? É a palavra originária. E a palavra útil, eu acrescentei apenas o quê? O in. Acrescentei o in aqui, ó. O in que seria o meu prefixo. Ou seja, esse in, enquanto prefixo, ele traz a ideia de negação de ser algo útil, né? Inútil, alguém que não está útil, não é útil. Então, eu acrescentei apenas um prefixo aí. Então, eu vou dizer que esta nova palavra foi criada, foi feita a partir do processo de formação de palavras, que seria derivação prefixal, ok? Já na derivação sufixal, diferentemente, né, da prefixal, é quando eu acrescento o quê? Um sufixo, ok? Quando eu acrescento um sufixo ao meu radical, eu chamo de quê, gente? Quando eu acrescento um sufixo, eu chamo de derivação sufixal, ok? O acréscimo simultâneo de um sufixo, eu chamo de derivação sufixal, ok? Então, por exemplo, pedreiro, olha só, sufixo eiro. Livraria, sufixo aria. Civilizar, izar. Mas quem é o radical? Pedre, livre e civil, ok? Eu tenho 3 radicais aí, bem pontuados de início. Então, eu tenho pedre, livre e civil. Então, esses meus 3 radicais aqui, a eles eu acrescentei um sufixo. E esse sufixo aqui, olha, seria eiro, aria e izar. Então, o que é que eu vou trazer aqui? O que é que eu vou configurar? Eu vou trazer a ideia de que eu acrescentei sufixos. Então, essa nova palavra ela foi criada pelo procedimento, pelo processo de quê? De formação de palavras, pelo processo de formação do acréscimo de um sufixo a essas novas palavras, tá? Então, derivação sufixal. Já a derivação parasintética é quando eu acrescento, mais uma vez, um prefixo e um sufixo, tá? Mas agora simultaneamente. Mas existe um porém que você precisa ficar muito atento, ou seja, com muita atenção. Olha só, a derivação parasintética é quando eu acrescento um prefixo e um sufixo simultaneamente, mas esse radical a quem eu acrescento o prefixo
e o sufixo não é um radical da língua portuguesa, ou seja, não é uma palavra que compõe o idioma. E aí, concurseiro, concurseira, eu sou o Bruno Lourenço, faço parte da equipe do Dimensão Pro e estou aqui para dizer a você, acesse aqui os links na descrição desse vídeo para que você possa ter acesso e possa ver os cursos que nós temos. Nós temos cursos para carreiras policiais, nós temos cursos para carreiras nas Forças Armadas, temos também alguns cursos para prefeituras e tribunais, temos apostilas com materiais para estudo, para você, no concurso que você desejar estudar. Então dá uma olhada no material que a gente tem na descrição do vídeo, dos nossos cursos e apostilas, para que assim você possa adquirir os nossos materiais e você alcançar a sua tão desejada aprovação no concurso público dos seus sonhos. Fixo ao meu radical, mas esse meu radical não é uma palavra já existente na língua portuguesa, ok? Então, por exemplo, anoitecer. Na palavra anoitecer, olha só, o radical da palavra anoitecer é noite, tá? Ó, noite, noite, até o ter, até a letra T. Esse é o radical. Mas a palavra anoitecer, a ela eu acrescento o a, e a ela eu acrescento o ecer. Então eu acrescentei um prefixo e um sufixo simultaneamente, ok? Só que esse acréscimo desse prefixo e sufixo simultaneamente, quando eu tiro o prefixo e o sufixo, o que sobra que é o meu radical, não é uma palavra existente na língua portuguesa, não é uma palavra dicionarizada. Se você for procurar essa palavra nos dicionários mais importantes da língua portuguesa, ou no VOLPE, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, você não vai encontrar a palavra noite. Então, se você não encontra a palavra noite, significa dizer que não é uma palavra perdão, que constitui a nossa língua portuguesa, ok? Então, eu vou dizer que esta nova palavra, que seria anoitecer, ela foi formada pelo processo de formação parassintética, que é quando eu acrescentei um prefixo e um sufixo simultaneamente, tá bem? Agora, diferentemente, gente, olha, deixa eu só colocar aqui, por exemplo, a palavra infelizmente. Como a gente viu lá na estrutura das palavras, na palavra infelizmente, observe o que é que eu tenho. Eu tenho o prefixo in, tenho o sufixo mente e tenho o radical feliz. Então eu tenho radical, prefixo e sufixo. Mas perceba que o radical que sobra nessa palavra é um radical que compreende uma palavra da língua portuguesa. É uma palavra já existente em nosso dicionário. Então, se já é uma palavra existente em nosso dicionário, não tenho por que temer. Automaticamente, aqui eu vou dizer que ocorreu uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Diferentemente da palavra entristecer. Ó, vou colocar aqui entristecer, que é o mesmo caso de anoitecer. Qual é o radical da palavra entristecer? Triste, até o T. Porque eu posso ter tristão, tristeza, tristinho, tristonho. E o em e o ec vão ser prefixos e sufixos sendo agrupados simultaneamente. Sem o que, minha gente? Sem o que a gente chama de quê? Sem a palavra que é o radical compõe a palavra da língua portuguesa. A derivação regressiva, por sua vez, vai ser a volta do verbo, sabe? A ideia de transformar o verbo em um substantivo. É quando, na verdade, eu sei que existe um verbo, que normalmente, para fazer isso, é só você colocar o verbo no infinitivo, que são as terminações AR, ER e R. E aí, quando eu coloco esse verbo no infinitivo e trago ele para ser um artigo, tá? Eu vou dizer, com um artigo, na verdade, eu vou dizer que ele passa a ser um substantivo. Porque todo substantivo ele é precedido de um artigo. Então, quando eu transformo esse verbo em um substantivo precedido de um artigo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma derivação regressiva. Por exemplo, atraso. Quando eu digo, se a oração fosse, ninguém justificou o atraso. A palavra atrasar, aqui ó, o atraso vem de que palavra? Atrasar. Atrasar é verbo, né, gente? É ação. Isso aqui é um verbo. Agora, atraso não é verbo. Atraso é um nome, é um substantivo. Então, para transformar o verbo atrasar em o atraso, observe que eu precisei fazer uso, acrescentar um artigo, porque é a palavra que determina o substantivo em gênero e em número. Então, por essa razão, atrasar, ok, se transformou no verbo, no substantivo atraso, e aí eu vou dizer que esse fenômeno que acontece é chamado de derivação regressiva. Tá bem? A derivação regressiva é quando eu transformo o meu verbo
em um simples substantivo. E é o que acontece também, por exemplo, com a palavra debate, né? Sei lá, a gente teve aí tantos debates políticos, né, nos últimos dias, nos últimos meses. Então, quando eu digo que o debate foi longo, né, o debate na Globo foi longo, a palavra debate vem de que palavra, gente? Vem do verbo debater. Então, se vem do verbo debater, isso significa dizer que o quê? Eu tinha o verbo que era debater e o transformei em substantivo. Para transformá-lo em substantivo, eu precisei fazer uso de um artigo para determinar o substantivo debate. Ok? Então, esse fenômeno em que eu transformo o verbo em um substantivo, eu chamo de derivação regressiva. Já a derivação imprópria, que muita gente confunde com a regressiva, aí que não deveria confundir, é totalmente diferente. Por quê? Porque a imprópria não é a mudança de um verbo em um artigo, em um substantivo. A derivação imprópria é a transformação que ocorre de uma palavra se alterar a depender da classe gramatical e do contexto em que ela é inserida. Por exemplo, a palavra casa. Vamos pegar como exemplo a palavra casa. Tá? Vou escrever aqui a palavra casa. Tá bem? Eu posso dizer assim, ele casa amanhã. Quando eu digo que ele casa amanhã, a palavra casa é um verbo, ok? Mas eu também posso dizer que, sei lá, ela tem uma casa. Quando eu digo que ela tem uma casa, diferentemente da oração ele casa amanhã, que é um verbo, casa aqui vai ser um substantivo. É o nome de algo. Então vejo que é a mesma grafia, a mesma ortografia, é o mesmo som sendo pronunciado, mas existe uma mudança de classe gramatical a partir de quê? A partir do que a gente chama, ok? A partir do que a gente chama do contexto. Ou seja, o contexto me permite isso. Então, é possível que isso aconteça. Então, ó, o jantar estava ótimo. O jantar estava ótimo. Jantar aqui é o quê? Substantivo. Mas, se porventura eu dissesse assim, vamos jantar, tá? Quando eu digo vamos jantar, observe que jantar é a mesma grafia que a oração anterior, é a mesma pronúncia, mas o contexto ele é totalmente diferente. E isso faz com que necessariamente a gente tenha uma mudança, e essa mudança é chamada de imprópria. Por isso que é um tipo de derivação chamada de imprópria. Ok? Então, derivação imprópria é a troca de uma mesma palavra em classes gramaticais diferentes, classes gramaticais distintas a depender do contexto em que são inseridas. Saindo da derivação, a gente chega na composição, em como as palavras elas são feitas de forma composta. Uma palavra composta é aquela que o quê? Que tem mais de um radical, ok? E no processo de derivação, a gente viu que existiam, né, as derivações prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Eram 6 classificações. Aqui na composição, não. Aqui na composição, as palavras são compostas, podem ser separadas por hífen ou sem hífen, ok? E aí, o processo de derivação, de processo de composição na língua portuguesa, da formação de palavras, se dá por 2 situações. Ou por justaposição, ou por aglutinação. E com certeza você já ouviu falar sobre isso, já leu sobre isso, tá? Que as palavras elas são feitas pela derivação e pela composição. Quando a gente chega na composição, só existem 2 formas. A justaposição, que é quando não há, né? Não houve eliminação de som, quando as palavras se uniram, seja ela com hífen ou sem hífen, e a aglutinação, que é quando as palavras, tá? É quando houve eliminação de som, tá bem? Escrevendo aí para você, para que você faça anotação aí, tá? No seu material, e que, ó, não esqueça, o processo de composição por justaposição é quando as palavras se unem e não há perca de som. E quando as palavras se unem e há perda de som, então a gente vai ter uma aglutinação. Tá bem?
Então, por exemplo, a palavra girassol. Eu tenho a palavra gira, mas também tenho a palavra sol. São duas palavras distintas. Elas se uniram e formaram uma nova palavra. E aí? Houve algum som eliminado? Não. Então vai ser composição por justa posição. Uma palavra composta, mas que foi unida sem perder som algum. Pé de moleque. Mesma coisa. Eu falo pé, falo de e falo de moleque. Houve prejuízo semântico? Houve eliminação de som de alguma morfema? Não houve. Então eu vou dizer que esta nova palavra foi criada pelo processo de composição por justa posição. Ou seja, uma palavra composta, mas que para ser formada, ao uni-la, não houve, né, prejuízo semântico nenhum, de sonoro nenhum. Já na aglutinação, observe que eu tenho aqui, ó, planalto. Olha a palavra planalto, gente. A palavra planalto, por sua vez, é a soma de plano mais alto. Mas eu digo plano alto ou eu digo planalto? Eu acho que você escuta por aí planalto. Então, houve um som eliminado aí, planalto. Planalto. O O, eu eliminei, a letra O. A mesma coisa acontece com a palavra fidalgo. Tá? Ó, filho de algo. Fidalgo, filho de algo. Mesma coisa acontece com a palavra aguardente. É bom, né, minha gente? Aguardente. Água mais ardente. Perde som também, gente. Então, mesma coisa acontece com a palavra vinagre. Vinho mais acre. Ok? Então, houve perda de som. Então, se as palavras se uniram, é uma palavra composta, ok? As palavras se unirem e houve eliminação de som, vai ser o quê? Composição por aglutinação. Se as palavras se uniram e não houve prejuízo sonoro nenhum, então vai ser o que eu chamo de composição por justa posição. Tá bem? Outros elementos, outras formas de que a gente tem de formação de palavras, são o que a gente chama de abreviação ou redução, ok? Hibridismo e as onomatopeias. Esses outros processos de formação de palavras, eles existem, mas são pouco utilizados pela banca, tá? Mas o que é que vai ser a redução? Olha, a redução é a redução, como o próprio nome diz, tá? Ou também chamada de abreviação da palavra que, possivelmente naquela linha, naquele espaço, pode ser diminuída, pode ser reduzida. Tá? O processo de abreviação ou redução é quando, na verdade, uma palavra ela é reduzida. E isso formalmente, tá? Não é aquelas aberrações que algumas pessoas às vezes fazem dentro do WhatsApp, não. São abreviações que são consagradas pela língua portuguesa. Então, por exemplo, automóvel. Em automóvel eu tenho auto, né? Quilo, né? Quilograma. Mas eu não escrevo quilograma. Eu tenho a liberdade de escrever quilo, ok? Assim como acontece na palavra motocicleta. Motocicleta, a redução da palavra motocicleta é a palavra moto. Então, moto, motocicleta, ok? Já o hibridismo, diferentemente da redução, o que é que vai ser esse hibridismo? Vai ser a junção de duas palavras de situações diferentes, de línguas diferentes, de idiomas diferentes. Eu, quando eu uno, por exemplo, sei lá, uma palavra da língua portuguesa e uma palavra italiana, e forma uma nova palavra, eu tenho um hibridismo, tá? A junção de idiomas diferentes. Por exemplo, automóvel. A palavra automóvel, ela é formada, ó, etimologicamente por auto, que vem do grego, e móvel, que é do latim. Burocracia, por exemplo, ó, burro, que é do francês, e cracia, que vem do grego. São duas palavras de línguas de idiomas distintos, diferentes, que se uniram e formaram uma nova palavra, ok? Então, a isso eu chamo de hibridismo. Cuidado para não confundir aí o hibridismo com o estrangeirismo, tá? Até porque o estrangeirismo é justamente vamos dizer que o empréstimo, né? O empréstimo linguístico que a gente tende sempre a pegar emprestado palavras de outros idiomas. Por exemplo, selfie. É uma palavra nossa que é uma palavra emprestada, ok? Mas, assim, foi aportuguesada, mas não é uma palavra nossa. Com outras, né? Show, shopping, hambúrguer, né? Que é o que a gente chama de hambúrguer, de milkshake, né? Que a gente fala milkshake, né? Entre outros empréstimos linguísticos que nós temos por aí no nosso idioma. E as onomatopeias, por fim, que também é um outro processo de formação de palavras, e também você pode encontrar onomatopeias
do conteúdo chamado de figuras de linguagem. E o que é que vocês as onomatopeias? Sons ou ruídos produzidos por animais ou objetos, ok? Não tem sentido, né? Esses sons só aparecem tranquilamente. Então, fom, fom. Olha, quem lembra disso aqui? Cococó, cococó, cocó, cococó. Esse é um som. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Isto é um som. E bum! Isto também é um som. Mas é uma palavra que tem um significado? Não. As onomatopeias só representam graficamente os sons ou ruídos produzidos por quem? Por qualquer animal, por qualquer objeto, mas também faz parte aí da formação de palavras. Tá bem? Então, até a próxima aula. Desde já agradecido por me acompanhar até aqui nesse momento. Estaremos juntos em um novo capítulo, em um novo episódio aqui, Desvendando a Língua Portuguesa no Dimensão Pro Cursos. Tamo junto. Até mais e um forte abraço.